A paz do Senhor, povo de Deus, do Ceará, do Brasil e do mundo. Eu gostaria de compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração e peço alguns minutinhos da sua atenção. Eu gostaria de falar sobre o texto que está descrito em 1 Samuel, capítulo 17, que fala sobre uma batalha, uma guerra muito grande, que aconteceu entre o povo de Israel e o povo filisteu e que deixou um jovem muito famoso. Você já conhece esse jovem? O jovem Davi, um menino de aproximadamente 16, 17 anos, que havia sido ungido rei de Israel, mas que não tinha trono. Ele foi ungido com 12 anos para um grande projeto de Deus, mas esse projeto não tinha acontecido ainda. Deus estava trabalhando na vida dele, só que ele não sabia como isso iria acontecer. Estava ele com 16, 17 anos de idade, e o seu pai manda ele até onde estavam seus irmãos, que eram soldados de Israel. E quando Davi chega naquele local, para sua surpresa, estava acontecendo ali que o povo de Israel estava sendo intimidado por um gigante há aproximadamente 40 dias já. O gigante de mais ou menos 3 metros de altura ia até o vale, que de um lado estava Israel, de outro estavam os filisteus, e o gigante ia até aquele vale para afrontar o povo de Deus 2 vezes ao dia, humilhando o povo de Deus. Quando Davi chega àquele local, ele fica absolutamente revoltado. Como é que o povo de Deus podia admitir uma afronta daquela e ficar de braços cruzados? Era inconcebível para Davi. Na mesma hora, ele colocou em seu coração lutar, colocar a sua vida em risco e enfrentar aquele desafio, que para mesmo os homens de guerra era algo impensável. Mas Davi se colocou naquele lugar, não por causa da sua coragem, mas porque ele estava confiando no Deus que estava com ele, no Deus que o havia ungido há mais ou menos uns 4 anos atrás. A sua confiança em Deus era algo que estava precisando ser posto à prova. E enquanto o povo de Deus estava sendo intimidado, Davi ele quis se colocar ali como uma chama no meio daquele povo, uma luz. Ele foi até o rei e se colocou à disposição para pelejar, o rei mesmo relutante, dizendo que não deixaria, mas Davi insistiu, vocês conhecem muito bem a história, e até que foram à peleja. Você sabe muito bem o que aconteceu. Davi, com uma funda, acertou a testa do gigante, derrubando o gigante e matando o gigante, cortando o seu pescoço com a própria espada do gigante. Uma história que parecia estar terminada, na verdade não estava. A história começava ali. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando Davi venceu o gigante, ele mudou não apenas a situação dele, mas ele mudou a situação de todo o povo que estava em sua volta. Todo o povo de Israel foi modificado. Todo o povo de Israel foi afetado com aquela vitória positivamente. Porque Davi, a coragem de Davi gerou no povo coragem. Por mais difícil que você possa imaginar, que você possa pensar, existe uma saída. A saída às vezes está bem perto de você e você não percebe. Às vezes precisa que alguém vá na frente e lhe mostre o caminho. As pessoas que estavam ali eram todos homens de guerra, e Davi, talvez, o homem menos experiente que tinha, o homem mais frágil que tinha. Mas era ele que Deus estava querendo usar. E quando Davi se colocou para enfrentar o gigante que estava afrontando o povo de Israel, ele gerou nas pessoas uma coragem que as pessoas não imaginavam que tinham. As pessoas olhavam para si e não viam essa coragem, mas ela estava lá dentro deles. Como é que eu provo isso para você? Se você puder abrir sua Bíblia
no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16, fala de 4 guerras que aconteceram depois daquela guerra, daquela batalha. Essas 4 guerras, em todas elas, existiam gigantes maiores ou iguais a Golias. E quem derrotou eles não foi Davi. Foram as pessoas que já estavam no exército. O que precisava, na verdade, não era de homens fortes, mas de homens corajosos, entusiasmados, para ir à peleja, para derrotar o gigante. As pessoas acreditam que as batalhas, elas são vencidas através da força. Mas a maioria das batalhas, elas são vencidas psicologicamente. Aqui no Ceará, nós dizemos que as pessoas ganham muitas vezes no grito. Por quê? Porque as pessoas, elas procuram mostrar os teus defeitos, procuram mostrar coisas que às vezes você não enxerga que tem, qualidades essas que você não enxerga. Mas esta é exatamente a estratégia de Satanás. Dizer que você não pode, que você não tem, que você não é. O problema não está em Satanás dizer. O problema está quando você começa a acreditar que você não tem qualidades. A grande luz de Davi foi mostrar às pessoas que elas podiam resolver os seus problemas. Se colocar Deus na frente, elas poderiam. No texto em que eu citei, de 2 Samuel, capítulo 16, capítulo 21, versículo 16, fala de um gigante que foi vencido por um homem chamado Abisai. O nome do gigante, Isbi-Benob. O nome do segundo, o segundo gigante se chamava Saf. E foi vencido por um homem chamado Sibecai. O terceiro, outro gigante chamado de Golias, que foi vencido por um homem chamado Elanã. E o quarto gigante, a Bíblia não fala o nome dele, mas fala que ele era tão grande que tinha 24 dedos, 6 dedos em cada mão. E foi vencido por um sobrinho de Davi. Às vezes você pode não imaginar, mas você está influenciando as pessoas à sua volta, inclusive seus familiares. As grandes mudanças acontecem através de pequenas atitudes, pequenos gestos, que você está influenciando pessoas e você nem se deu conta disso. Familiares, vizinhos, amigos seus, que estão olhando para você e querendo ser igual a você. Pense nisso, Deus vai agir através de você.